Olá, pessoal! Estou aqui de novo para a nossa aula de matemática. Eu sou a professora Thaís e vamos aprender juntos mais algumas coisas sobre gráficos. Nessa aula nós vamos fazer a correção da atividade que ficou como tarefa e também vamos resolver mais alguns exercícios. Esse foi o exercício que ficou como tarefa. Não sei se vocês lembram que na aula passada nós resolvemos isso aqui juntos, desenhamos juntos esse gráfico de colunas com atenção especial para as legendas e ficou como tarefa terminar de responder as perguntas com base no gráfico, tá? A primeira pergunta, o gráfico se refere à quantidade de pães que uma padaria vendeu durante uma semana. Por isso nós temos aqui registrados os 7 dias da semana e as quantidades estão indicadas aqui do lado esquerdo. A altura da coluna mostra quantos pães foram vendidos naquele dia. A primeira pergunta é a seguinte: quantos pães foram vendidos no domingo e na segunda juntos? Então nós temos que observar primeiro quantos pães foram vendidos no domingo, observando a coluna do domingo. Ela chega até a altura da marca de 250. Então, no domingo foram vendidos 250 pães. Na segunda-feira, a gente observa a primeira coluna. A altura da coluna corresponde ao número 150. Então, o número vendido na segunda-feira foi 150 pães. Para saber o total, nós fazemos a adição. 0 mais 0 unidades é igual a 0. 5 mais 5 dezenas são 10 dezenas, que nós podemos trocar por uma centena. E aqui ficamos com 0 dezenas. E somando as centenas, temos 1 mais 2, 3 mais 1, 4. Então, o número de pães vendidos no domingo e na segunda é igual a 400. E essa é a resposta da pergunta A. A pergunta B é: em que dia da semana foram vendidos mais pães? Como nós temos um gráfico de colunas, basta observar a coluna mais alta. A coluna mais alta é a que corresponde ao sábado e ela indica que foram vendidos 300 pães. Não tem nenhuma coluna maior do que essa. Então, o dia em que foram vendidos mais pães é o sábado. A terceira pergunta é: em quais dias da semana vendeu-se exatamente 1,5 centena de pães? Quanto que é 1,5 centena de pães? 1 centena são 100 pães. Mais meia centena são 50, metade de 100. Somando esses dois valores, a gente tem que 1,5 centena são 150 pães. Em que dias da semana foram vendidos exatamente 150 pães? Vamos observar quais colunas chegam na altura do número 150. A coluna da segunda-feira e aqui a coluna da quinta-feira. Então, os dias em que foram vendidos exatamente 1,5 centena de pães foram a segunda-feira e a quinta-feira. Com isso, a gente encerra a correção da tarefa e vamos fazer uma nova atividade. Nós vamos construir juntos uma tabela e um gráfico com base em um texto. Assim como a gente já fez antes, a gente já observou o registro de uma pesquisa que foi feito num texto e nós transformamos em tabela e em gráfico. É a mesma coisa que nós vamos fazer aqui. Vamos ler o texto que a gente vai usar para tirar os dados, obter os dados. Evolução do desmatamento na região da Amazônia. Vocês sabem que o desmatamento ocorre quando uma área que é de floresta natural, ela é cortada para ser feita outra atividade, seja para construção, seja para criar animais ou até para fazer plantações.
Como a nossa Amazônia é uma região muito rica, a floresta tem que ser protegida. Então, o Ministério do Meio Ambiente está sempre acompanhando para saber o quanto de mata está sendo cortada para que isso não ocorra de uma maneira muito grande que prejudique o nosso ambiente. Então, o Ministério do Meio Ambiente divulgou dados afirmando que o desmatamento da Amazônia atingiu a maior taxa da última década, tá? Em 2012, a taxa era de 5.012 km². No ano seguinte, a taxa subiu em 1.195 km². Veja, ela não subiu para esse valor. Ela era esta de 5.012 e aumentou mais 1.195. Em 2016, ela chegou a 7.893 km². Em 2017, houve uma queda de 946. Então, do que tinha em 2016, baixou um pouco. Em 2018, a taxa foi de 7.900 km². Então, nós vamos criar uma tabela, primeiro marcando qual foi a taxa em cada um dos anos que estão citados aqui na nossa tela. Vamos começar com a tabela. Nós citamos aqui 2012, 2013, depois 2016, 2017 e 2018. Então, nós precisamos de 5 linhas para registrar as informações na tabela. E mais a sexta linha, que é o cabeçalho da tabela. Então, em uma coluna a gente escreve o ano e na outra coluna a gente escreve a taxa de desmatamento. Os anos citados são 2012, no ano seguinte é 2013, depois só temos informações de 2016, 2017 e por fim 2018. É muito importante quando a gente faz isso na tabela, a gente vê que tem 2 anos que estão faltando. Isso aqui vai ser bem importante na hora da gente criar o gráfico. A taxa em 2012 foi 5.012 km². No ano seguinte, a taxa subiu 1.195. Não é 1.195 que eu vou escrever aqui. Ela aumentou de 5.012 mais 1.195. Então, eu tenho que fazer a soma. 2 mais 5, 7. 1 mais 9 são 10 dezenas, então eu posso trocar por uma centena. 1 mais 1, 2 e 5 mais 1, 6. Então, aqui foi 6.207 km². Aí, em 2016, a gente tem o número que é 7.893 km². Em 2017, houve uma queda. Então, essa queda é uma subtração de 946. Aqui, eu não posso subtrair 6 de 3. Então, eu vou ficar com 8 dezenas e 10 unidades. 13 menos 6, 7. 8 menos 4, 4. Aqui, novamente, eu não posso subtrair. Então, eu vou trocar por 10 centenas. 6.947. E por fim, a última, 7.900 km². Agora, nós podemos fazer o gráfico, tá? Mas vejam que a gente tem números
muito quebradinhos. Então eu vou fazer um gráfico de linha e eu vou colocar valores assim, ó, de 1000 em 1000. 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000 e 8000. E vou, na hora de desenhar o gráfico, chegar perto desses valores. E os anos que eu tenho vamos marcar aqui os anos. A uma distância mais ou menos igual. 2012, 2013, 2000, eu vou deixar o espaço aqui, embora eu não tenha dados para colocar. 2016, 2017 e 2018. Então vamos lá. Aqui em 2012 foi perto de 5000. Lembram que eu pus um pontinho? 2013 é um pouco mais de 6000. Então vou marcar aqui. 2014 eu não tenho, 2015 eu não tenho, 2016 7.800 é quase 8.000. Aqui. 2017 baixou, foi perto de 7.000. E 2018 foi o maior, foi quase 8.000. Aí a gente só une os pontinhos com um gráfico de linha. Lembra que eu falei que quando a gente tem a evolução do tempo, é melhor a gente ter um gráfico de linhas? Então olhem aqui, ó, 2012, 2013, 2016, 2017 e 2018. Assim nós temos um gráfico mostrando e a gente pode ver em que momento o desmatamento aumentou, em que momento ele diminuiu. Agora nós temos uma atividade para casa que é a sua vez. Vocês vão fazer a mesma coisa que nós fizemos aqui, montar uma tabela e depois montar um gráfico com as informações do texto. Se vocês quiserem, vocês podem pausar o vídeo para poder anotar as informações do texto, copiar o texto para depois vocês poderem fazer a tabela e o gráfico. O texto diz o seguinte: brincadeiras preferidas do terceiro ano. Foi realizada uma pesquisa nas turmas de terceiro ano de uma escola sobre a brincadeira preferida de cada aluno. Através da pesquisa, descobriu-se que 15 alunos preferem brincar de pega-pega, 13 preferem pular corda, 30 preferem jogar bola e 20 preferem cobra cega. Com esses dados, vocês vão montar uma tabela e essa tabela precisa ter 2 colunas: o nome da brincadeira e o número de alunos que votou nessa brincadeira, escolheu essa brincadeira. E depois disso, vocês vão ter que fazer um gráfico mostrando os mesmos dados da tabela. Esse gráfico, vocês podem escolher. Podem fazer um gráfico de colunas ou de barras, que eu acredito que são os gráficos mais interessantes para fazer. Lembram que a gente já fez um gráfico em que a gente pintou um retângulo para cada 2 registros? Vocês podem fazer uma coisa parecida, mas vejam aqui que aqui temos 13, 30, 20 e 15. Se vocês fizerem um gráfico com a coluna de 5 em 5, esse número pode ficar no meio. Vocês vão ter que desenhar e resolver esse problema na hora de criar o gráfico.
Agradeço então a atenção de vocês e fico ansiosa pela próxima aula para ver o que vocês pensaram em relação a esse gráfico. Um abraço a todos!